atividade é um assunto novo, não vai cair nessa segunda avaliativa, certo? Mas nós vamos dar continuidade aos nossos assuntos, né? Vamos lá, esse novo assunto já fica para. É do livro de vocês, certo? É a unidade 3. Então, quem está com o livro aí já pode colocar na unidade 3, porque aí a gente já vai começando, ok? Meus slides. A gente. Vamos lá? Continuar. Que a internet hoje está daquele jeito. Então, como vocês podem perceber aí no livro, né? Ele começa com a arte de dramatizar, certo? Nós não vamos nos atentar bastante a essa parte, a gente vai logo para a parte gramatical, ok? E depois a gente volta aí com essa parte, porque tem um texto primeiro, certo? Na página 34. E aí vocês podem depois até fazer essa interpretação textual em casa, certo? E vocês podem fazer que ela fala sobre 5 razones por las que no debes dudar em estudar teatro. Ou seja, 5 razões porque você não deve duvidar em estudar teatro, né? Eu sei que a gente tem aí na sala pessoas que querem ser atrizes, né, que já me formaram, né? Então, então aí a oportunidade, agora não, que a gente está nessa época de pandemia, né? Mas assim que isso tudo acabar, é uma grande oportunidade aí para vocês estudar teatro, certo? Mas aí esse texto fala isso, ele tem as 5 razões para que você possa estudar teatro, certo? E vocês leem direitinho, ok? Prestem atenção aí como é que vocês fazem, né? Quais são essas 5 razões que vocês têm para que vocês possam estudar teatro, certo? E como é o nome? Depois vocês respondem a página 35, que é a interpretação sobre esse texto, ok? Então, nós vamos começar com o assunto gramatical, que é o condicional simples, né? Vamos, como disse a vocês, verbo, né? Vocês vão aí estudar bastante. Então, certo? Vamos lá. Eu estou tentando colocar os slides aqui para vocês, certo? Só um instantinho. Ok? Pronto. Apareceu. Vamos lá. Então, começando, viu, gente? Nós vamos falar sobre condicional simples. Quem quiser acompanhar também no livro, o mesmo assunto, está mais de forma resumida no livro de vocês, certo? Na página 37, né? Vamos sobre condicional simples, certo? Como é que eu faço para conjugar este verbo? Agora sim, podemos fazer tudo direitinho, que agora eu consegui a internet e os slides. Vamos lá. Então, para quem está chegando agora, buenos dias, certo? A tia vai ficar dizendo sempre, testemunho muito a todos, porque realmente eu estou com muita saudade de todos vocês, certo? E não vejo a hora disso tudo acabar para que possamos estar juntos lá na escola, né? Enquanto não chega esse momento, nós temos essa aula diferenciada, certo? Vamos lá um pouquinho em espanhol. Nós temos nossa classe distinta, cada um em sua casa, né? Cada um cuidando de si e de los outros, vale? Lávate las manos, usa álcool em gel, certo? Se cuídate, vale? Porque luego esto todo es finito y estaremos em nossa classe, né? E aí poderemos matar nossas saudades, certo? Então vamos lá, vamos começar, né? Então, vamos começar nossa classe sobre condicional simples, certo? Vamos lá. Entonces,
Condicional simples de indicativo. Temos uma frase que vocês podem ver aí. Queríais venir a las 10:30 para cenar? Qual é o verbo que vocês veem nessa frase? Então, este verbo, ele está conjugado no condicional simple, certo? Em livro de ustedes, temos assim, condicional simple, se usa para expressar desejos, dar conselhos, formular hipóteses sobre hechos passados, hacer pedidos e hablar de hechos ou ações sujeitos a condições, certo? E aí a gente vê a conjugação desse verbo. Primeiro os verbos regulares, depois os verbos irregulares, certo? Mas vamos lá, vamos continuar. Vamos falar primeiro sobre o condicional simples regulares, né? Ou seja, os verbos regulares, todos sabemos que não muda o radical, não sofre câmbio, certo? Ou seja, não muda, né? O que vai mudar são as terminações. Então, eu aprendendo uma, eu vou aprender as outras. Isso a gente falando dos verbos regulares. Certo, meus amores? Vamos lá. Então, também conhecido como potencial simples, futuro condicional, futuro hipotético, imperfeito de futuro ou condicional imperfeito, esse tempo verbal expressa desejos e possibilidades teóricas ou probabilidades e suposições no passado, certo? Ele corresponde ao futuro do pretérito da língua portuguesa. Daqui a pouco vocês vão ver a conjugação, vocês vão, associar ele com outro tempo verbal, mas vamos lá, presta atenção. Então, nós outros temos exemplos. Me gustaría uma taça de café. Olhe, me gustaría. Então, gustaría está conjugado, o verbo gustar, que está conjugado em condicional simples, certo? Uma taça. Eu quero relembrar os falsos cognatos heterossemânticos, falsos amigos, né? Como costumávamos falar em nossa classe. Então, taça de café, taça, gente, taça é xícara, certo? Só para lembrar que aí vocês não vão pensar que vocês vão tomar café numa taça, né? Então, vamos lá, continuando. Em outro exemplo, temos: mi madre me llevaría a pasear si tuviese tiempo. Entonces, tenemos otros verbos en la frase, mas em condicional simple, nosotros tenemos llevaría. Tá vendo? Ele tem essa terminação. Vocês podem perceber no livro de vocês que temos o verbo dramatizar, deber e elegir. E temos aí a terminação, certo? El condicional simple, assim como em futuro imperfeito de indicativo, la raiz de los verbos regulares es igual ao infinitivo del verbo. E as terminações são iguais para todos terminados em AR, ER e R. Então, é muito fácil. Vale? Dramatizar. Dramatizaria, dramatizarias, dramatizaria, dramatizaríamos, dramatizarias, dramatizariam. Lembrem que a mesma terminação ia, ias, ia, íamos, ias, iam, vai servir para os verbos terminados em AR, R e R, certo? La misma terminación para todos los verbos, ¿ok? ¿Todos están entendiendo el condicional simple? Regulares?
muito bem, chiquititos e chiquititas de meu coração. Vamos lá, dando continuidade. Então, para conjugar verbos regulares no condicional simples, basta acrescentar as terminações ao seu infinitivo. Temos lá, o infinitivo do verbo, muito fácil, gente. Amar, o infinitivo de amar, amar, né? E eu só vou acrescentar o final, como vocês estão vendo aí. Amaria, amarias, amaria. Amaríamos, amarias, amaríamos. Lembre que é amaria N no final, certo? Nunca M, que esquece aquela história de M no final em espanhol. Ok? Então, além do verbo amar, nós temos aí, só para fixar, que tanto a R como IR terão a mesma conjugação, certo? Então, nós temos aí beber, beberia, beberias, beberia. Então, beberíamos, beberias e beberiam, certo? Terminou em R. Vocês estão vendo que está em negrito a terminação, o infinitivo do verbo beber, mais a terminação ia, ias, ia, íamos, ias, iam. Isto vale também para IR, né? Partir, temos exemplo, então, partiria, partirias, partiria. Partiríamos, partirias, partiriam. Só para mostrar, para confirmar que essa conjugação de condicional simples, eu só preciso, de verbos irregulares, eu só preciso aprender el final do verbo, né, as terminações. Então, aí eu já saberei todos os verbos. Eu posso pedir para vocês conjugarem qualquer verbo terminado em AR, ER, IR, vocês vão saber essa conjugação vai conjugar qualquer verbo. Certo? Ok? A primeira parte é pessoa verbal, né? Você sabe, os pronomes personais, yo, tú, ele, de usted, nosotros ou nosotras, vosotros ou vosotras, ellos ou ustedes. E aí a conjugação do verbo. Ok? Vamos lá, vamos continuando. A mesma terminação é usada para os verbos da primeira, da segunda e terceira conjugações. Isso é só para vocês ficarem sempre fixados, porque você sabe que nos outros verbos a gente sempre aprende assim, que tem uma terminação para R, uma para R e outra para IR. Às vezes R e IR são a mesma, mas sempre tem essa diferença. No caso do condicional simples, ela é a mesma, ok? Agora vamos lá. Nós vimos os regulares. E os irregulares, como é que eu faço? Né? Condicional simples irregular. Os verbos irregulares do condicional simples sofrem uma alteração em sua raiz, né? Ao serem conjugados. Mas eles mantêm a mesma terminação dos verbos regulares. Então, aí, olhem, já sei que aquele ia, ias, ia, íamos, ias, iam, vai servir para os regulares e para os irregulares. A terminação é a mesma. Sendo que nos verbos irregulares, a alteração vai ser na raiz. Então, eu tenho que aprender, né? Nesse caso aí, vocês vão ter que saber quais são essas alterações. Então, vem aí. Eu coloquei exemplos para vocês do verbo tener e salir aqui nesse primeiro slide. Então, estão vendo aí as personas verbal, né? Yo, tú, él, ella, usted, nosotros ou nosotras, vosotros ou vosotras, ellos, ellas, ustedes. ¿Vale? E verbo tener, el verbo tener, o que que muda? Estão vendo aí a terminação é a mesma, né? Mas eu vou mudar o comecinho. Não vai ficar tenia, tendria. Então, a terminação é tendre, tendre. E aí fica, olha, mesma terminação, tendre, tendria, tendrias, tendria, tendríamos, tendrias, tendriam.
Nesse caso, vocês vão ter que lembrar quais são as raízes, né? Qual é o comecinho do verbo irregular, certo? E temos aí, olha, salire também. Teremos qual é o comecinho de salir, como é a raiz de salir? É saudre. Então, vai ficar saudria, saudrias, saudria, saudríamos, saudrias, saudriam, ¿vale? En el libro de ustedes tenemos verbos irregulares. Los verbos que son irregulares en futuro imperfecto de indicativo também lo son em condicional simple e adoptam a mesma raiz, a forma personal do verbo haber, mas em alguns casos. Em verbos irregulares temos aí caber, saber, querer, valer, salir, hacer e decir. E temos aí as conjugações. Olha, caber, cabre é o radical, certo? E aí vem ia, ias, ia, íamos, ias, ia. Nem vou repetir que eu acho que vocês já aprenderam, né? Saber é sapre, certo? Querer é quer, com os dois R's. Valer é badre. Salir, saldre. Hacer, a. Decidir. Vocês podem ver no livro de vocês que ele repete. Então, você vai saber o radical de caber é cabre. Você vai conjugar o verbo todinho, não vai ter dúvida de nada nesse verbo. Nem tem como duvidar, a não ser que você não aprenda qual é o radical e qual é a terminação. Aí, nesse caso, né, vai ficar difícil. Mas aí eu sei que vocês vão conseguir, porque vocês são muito inteligentes, claro, né? E vai ser de boa, certo? Temos aí, logo no começo do livro de vocês, na página 37, essa figura aí, de alguns jóvenes falando, né? Então, me encantaria ser actor e representar um personagem de Garcia Lorca. Então, esse me encantaria, certo? O verbo encantar, né? Lembrando que ele tem aquela conjugaçãozinha diferenciada, a mesma do verbo gostar, que vocês já aprenderam, né? Só para relembrar, que acompanha aquele pronome ato, não lembram aí? Quem lembra? Dá um legal, para eu saber quem lembra. A conjugação do verbo gostar. Aê, muito bem. Então, a mim me gusta, a ti te gusta, né? A ele le gusta, a nosotros nos gusta, a vosotros os gusta, a eles les gusta. Então, me encantar é a mesma estrutura. Tem que estar acompanhado com o pronomezinho ato, certo? A gente acaba falando de um assunto e puxando para relembrar outro, né? E aí, la chica responde, creio que interpretarias muy bien. Se eu fuera tu, haria um taller de teatro. Lembrando que está sempre relacionado também ao teatro, que é o assunto que vocês, que a gente vai ver se der tempo alguma coisa hoje, senão a gente vê na próxima aula só vocabulário, coisas que lembrem o teatro, certo? E aí também temos o verbo interpretarias, né? E haria, vale? O verbo regular e irregular, ok? Então vamos lá, vamos continuar. Os principais irregulares no condicional simples e suas raízes. Então, se vocês têm em sua casa esses slides e poderão ver quais são as raízes de cada uma, vale? Caber, cabre, decidir, abre, abre, hacer, ar, poder, podre, poner, pondre, querer, quer, com aquele 2R que a tia falou, saber, sabre, certo? Alguma dúvida sobre condicional simples? Tudo bem, né? Então, vale. Junto com condicional simples, a voz da tia. Vamos lá. Nós outros, desculpa, viu, gente? É porque a questão da alergia, vamos lá. Junto com o condicional simples,
Nós outros vamos ver outro verbo. Pretérito imperfeito de subjuntivo, certo? Esse verbo, ele tem uma diferença. Ele pode ser conjugado de duas formas, ok? Então, vamos ver aí. Quando eu posso fazer essa conjugação? Se eu posso fazer? Quais são elas? Certo? No livro de vocês, no livro de vocês, esse verbo está na página 40, certo? É o pretérito perfeito de subjuntivo. Ok? Vamos lá. O tempo de vocês colocarem na página 40, rapidinho. Então, há duas terminações, ou seja, há duas terminações desse verbo. Ara, iase, iera e iese. E as duas estão corretas. E se pode usar indistintamente. Então, eu posso conjugar um vai estar certo e o outro também, certo? Coisas do nosso espanhol, né? Então, eu tenho aqui nesse primeiro slide para vocês, logo o exemplo da conjugação dos verbos, ok? Mas vamos lá falar um pouquinho sobre ele. Nós estamos aí vendo Mafalda, muito famosa. Mamá, que te gostaria ser se vivieras? É comédia, né? Que a mãe dela não vive. Então, olha, vivieras, nós estamos vendo que é o verbo. Tá? Então, mamá, que te gostaria ser se vivieras? E ainda temos. Gostaria, que é o verbo que a gente acabou de ver agora, né? É o condicional simples. Nós outros temos que viver. Como é que fica essa terminação? Então, aí vem. Para os verbos terminados em AE, terminação é ara, aras, ara. Áramos. Então, então hiera, hiera, hiero. É a mesma conjugação para R e para IR, certo? E aí nós outros temos yo comiera, tú comieras, ella, usted comiera, nosotros o nosotras comiéramos, vosotros o vosotras comierais, ellos o ellas o ustedes comieran, ¿vale? Se fosse bebê, se quedaria, yo bebiera, tú bebieras, él o ella bebiera, nosotros bebiéramos, vosotros bebierais, ellos o ellas bebieram, certo? Para beber, a mesma terminação.
Então, teremos Bibieira, Bibieiras, Bibieira, Bibiéramos, Bibieiras, Bibieram, certo? La mesma terminação, ok? Tudo certinho aí, né? Vamos lá, as conjugações são fáceis, certo? Aí agora existe outra forma. E aí, estão me vendo agora? Realmente, hoje a internet ela não está, né? Tenta resolver. A gente já ligou até para o local mesmo do provedor e a situação está desse jeito. Vamos lá, mas vamos continuar, certo? Vocês não serão prejudicados porque a gente dará continuidade até mais um pouquinho do tempo, ok? Então vamos lá.
A gente estava falando sobre a terminação C, né? Que essa é uma outra forma de se conjugar o verbo. Ok? Vocês estão vendo o slide? Não. Oi, amados. E aí, vamos? Gente, é coisa de internet, viu? Se a nossa aula fosse lá presencial, estaria sendo diferente. Mas vamos lá. Estão me ouvindo agora? Vamos lá. Então, voltando aqui rapidinho. Nós estávamos nas terminações RA e C, né? Que irá é a que mais usada, mas que a C nós também temos que aprender, essa terminação, cantar-se, certo? Que essa forma, ela é registrada, vamos lá, no espanhol, falado lá no continente americano, há uma preferência sempre pela forma RA, cantara, bebiera, certo? Mas a forma C, cantasse, também ela é registrada com frequência na língua escrita. E no espanhol europeu, essa alternância é livre, tanto faz usar um como o outro, ok? E aí nós temos a formação, a segunda formação, porque nos slides que eu vou enviar para vocês, vocês vão ver as duas formações, a ara e a ace, ok? E aí fica yo cantasse, tu cantasses, ele ou ella, usted cantasse, nosotros ou nosotras cantássemos, vosotros ou vosotras cantasseis, ellos ou ellos ou ustedes cantassem, N no final e um S só, diferente de português, para depois você estar escrevendo lá cantassem, certo? Com dois S e M. E para comer e beber, também sofre câmbios, ou seja, fica IEC, né? Enquanto na outra formação, IERA, nessa fica IEC. Então, vai ficar comiese, comiesses, comiese, comiéssemos, comiesseis, comiessem, certo? No slide de vocês está comiesseais, não, é comiessem, ok? Bibi, bibiese, bibieses, bibiese, bibiésemos, bibieses, bibiese, ou seja, a terminação de los verbos regulares serão a mesma, certo? Em livro de vocês, nós outros temos os verbos regulares, cantar, entender e confundir, certo? Vamos lá, continuando aqui. Exemplos, né? Me dijo que pensar em sua proposta. Ayer le dije que me dijera lo que le pasaba. Quem tuviera tus capacidades. Ojalá fuera Navidad. Le dije que me pagara la próxima semana. Então, nós temos aí pensar, dijera, tuviera, pagara, certo? Os verbos. Apesar de em espanhol a forma mais usada ser com ra, em português ela é traduzida por si. Então, cuidado aí, certo? A primeira formação do pretérito imperfeito de subjuntivo com ra é passivo de confusão,
certo? Com o pretérito mais que perfeito do indicativo da língua portuguesa. Então, não cometam esse pecado, até porque o pretérito mais que perfeito em espanhol é pretérito pluscuamperfecto, certo? Então, preste atenção aí, porque às vezes vocês vão fazer sei lá, uma tradução, uma coisa, aí vocês passam para português, né? E pode ter essa confusão com o verbo, certo? E aí, voltando ao livro de vocês rapidinho. Então, tem cantar, tem entender, tem confundir para verbos regulares, né? Ao lado tem assim, orro. La conjugación de pretérito perfecto de subjuntivo terminada em ra não deve ser confundida com la de pretérito mais perfeito de indicativo de português, por ter valores totalmente diferentes. Eu acabei de falar agora, certo? E em questão dos verbos irregulares, né? Temos aí verbos dar, ler e produzir, certo? Que também vai mudar o quê? O radical, né? Mas as terminações podem ser o ra e o se. Ele não vai mudar, certo? Quem muda é o radical. E aí também temos dar, fica die, né? Então, diera ou diese, dieras ou dieses, lembra que são as duas formas, na hora, sei lá, na tia pediu na avaliação, na atividade avaliativa, eu posso pedir para conjugar duas formas diferentes, certo? Então, temos edia ou edia diera, ou diese, né? Dieramos ou diésemos, dieras ou dieses, dieram ou diessem. Então, isso na terminação do verbo dar. Para ler, fica legera. Então, a terminação, veja, era o que é que sofre aí essa mudança, certo? Produzir, produrrera ou produrresse, ok? Está no livro, acompanhem, estudem, certo? E logo ao lado tem um quadrinho que está dizendo orro. Então, atenção, né? Fique ligado. Se la conjugación de la tercera persona del plural de pretérito indefinido de ser indicativa es regular, essa irregularidade se transmite a todas as pessoas de pretérito perfeito de subjuntivo, ok? Com os slides, nós ainda temos o pretérito perfeito de subjuntivo, de cantar, cantara, e imperfeito de subjuntivo, cantar, cantasse. Lembrando que pretérito pluscuamperfeito é o pretérito mais que perfeito em português, certo? E aí, vamos agora para os verbos irregulares, né? Os verbos irregulares no pretérito perfeito subjuntivo. Nos verbos terminados em docir, a gente substitui o ser pelo rota. E suprimimos o L desses regulares. Então, eu dei o exemplo nos slides dos verbos conduzir, nas duas formas. Nós temos conduzir, condurrera, condurreras, condurrera. Tá vendo? Eu vou trocar o C pelo rota, certo? Então, também pode ser, né? Condurrese, condurreses, condurrese. Temos aí as duas formas de pretérito imperfeito de subjuntivo, ok? Aí eu dei também nos verbos dormir e morir, ou seja, dormir e morrer. A gente troca o O do radical por U, quando a desinência começar por A ou tenha um ditongo. Então, exemplo, dormir, vai ficar dormiera, dormieras, dormiera, dormiéramos, dormieras, dormieram. Se for na segunda forma, fica dormiesse, dormiesses, dormiesse, certo? Para morir, a mesma coisa, muriera, murieras, muriera. Ou então, muriesse, né? E a mesma forma, a mesma conjugação para as duas formas. Ok? E aí também, nos slides de vocês, eu mandei mais algumas conjugações, certo? Que vocês vão acompanhar, vocês vão estudar, vocês vão receber os slides, ok? Temos o verbo andar, né? Que fica anduviera, anduviese, certo? Anduvieiras, anduvieses. Para o verbo assir, poético segurar, né? Assieira ou assiesse. E aí tem toda a conjugação nas duas formas desses verbos. Então, estudem,
para que vocês possam memorizar, aprender cada uma dessas formas dos verbos irregulares, certo? Nós temos aí o verbo caber. Caber fica bem diferente, fica cupieira, né? Então, cupiesse, certo? Para o verbo caere, que é cair, né? Fica cadeira ou cadiesse, certo? Para dar, dar tem no livro de vocês, né? Fica diera ou diese, certo? Isso eu só estou falando da primeira persona do singular de cada uma, porque se eu for falar toda a conjugação, passaremos toda a manhã falando sobre isso. E temos também o verbo decir, certo? De reira, né? Ou de rece. Ergui, que é o verbo erguer. Irguiera. Então fica yo irguiera, tu irguiera. Ou yo irguiese, tu irguieses. Vocês estão entendendo as duas formas desse verbo, não estão? Oi? Beleza. É porque eu pensava que vocês estão me vendo, estão me ouvindo, né? Vamos lá, então. Continuando. E, ou se, vai ficar fuera, né? Ou fuese. Eu nem vi que você estava aí. Oír, que é ouvir. Fica odiera ou odiesse, certo, gente? E aí ainda temos o verbo placer, poder, poner, querer. Olha quantos verbos eu coloquei conjugados para que vocês aprendam. Agora estudem, certo? Estudem, estudem de verdade para que vocês possam aprender, viu? Porque são muitos e essas terminações, esses verbos irregulares, eles são diferentes, né? Então vocês têm que aprender diferente do regular, que a gente aprende só a terminação e pronto, né? Vou ver se eu consigo passar um vídeo aqui para vocês rapidinho, certo? Ver se a internet vai colaborar com a gente. Vamos lá. Qual? Abrir. Só um instante, eu vou tentar aqui, viu, gente? Rapidinho. Vamos lá, a tia está colocando aqui o vídeo, certo? Oi, saiu o slide, mas vocês estavam vendo o slide? Eu vou colocar agora o vídeo, certo? Para vocês ouvirem, para vocês verem, né? Se vocês conseguem, porque o slide deu um pequeno problema, mas vamos lá. Rapidinho, certo? Então, deixa eu ver só quem está presente. Querem fazer a chamada rápida de vocês aqui, meus amores. Vamos lá. Se a internet vai colaborar, viu? Pronto. Então, vamos lá, vamos à revisão. Não estava conseguindo abrir. Enquanto a gente não consegue abrir, vamos lá para o livro de vocês. Olha, vocês têm atividade, a gente falou primeiro sobre condicional simples, né? E aí vocês têm a página 38 para que vocês possam responder sobre condicional simples, certo? E vamos falar rapidinho lá sobre o teatro. Lembra que eu disse a vocês que a gente ia falar sobre teatro, mas o que é que tem no teatro aí? A gente só fala sobre alguns elementos do teatro e sobre gêneros teatrais, ok? Temos aí palavras, né, relacionadas ao teatro. Então, nós temos el acto, la boleteria, la taquilla, la butaca, el escenario, el dramaturgo, el telón, a companhia de teatro. Só para vocês ouvirem a pronúncia, certo? El camerino, el diretor, el decorado, el anfiteatro, actor, atriz,
el productor, certo, gente? Tem várias, esse quadrinho na página 36, ele fala sobre elementos relacionados a teatro, né? Teatro, para quem tem oportunidade, é ótimo. Agora não, que não podemos ir, certo? Mas assim que tudo volte ao normal e vocês possam, eu aconselho muito que é uma ótima oportunidade, um ótimo meio de lazer, ok? Eu acho que o slide agora vai. Vamos lá. É sobre condicional simples e irregular, certo? Então, gente, olha, deu eco agora, vamos lá, vou parando rapidinho. Nós temos aí o modo condicional do verbo regular, trabalhar, comer e beber. Então, fica aqui, tá vendo as terminações? Trabalharia, trabalharias, trabalharíamos, haríamos, arias, iriam. Essa é a mesma terminação para todos os três verbos. Então, vamos lá, continuando para que vocês possam ver, certo? Então, temos AR, R e R, né? El infinitivo, mas, ou seja, o, né? Mais o ia, ok? Muito fácil. Trabalhar, tá lá, o verbo trabalhar, o infinitivo de trabalhar, e o finalzinho, só para que vocês compreendam, certo? Ia, ias, ia, íamos, ias, iam. Ok? Essa é a terminação dos verbos regulares. Então, a gente vai continuar a nossa aula mais um pouquinho, certo, gente? Para compensarmos aí o nosso atraso. Vamos lá. Então, atenção, né? Vejam aí. Com la R, com el futuro. Atenção, la tilde, viu? La tilde que eres el acento. Vale, não esqueçam. Né? Tem la tilde, tem o acento. Ok? Depois temos aí, vamos lá. Modo condicional irregular. E aí temos tener, estendre, só para fixar o que nós acabamos de ver e de aprender, certo? Então, aí, logo após vem a conjugação do verbo tener. Eu tendria, tu tendrias, ele ou ella ou usted tendria, nosotros tendríamos, vosotros tendrías, ellos ou ellos ou ustedes tendrían. Lembrando, tendre es la raíz, el raíz y a terminación la misma, certo? Poner, temos aí poner. Vejam a conjugação não, lá na radical, né? Ponder, venir, vendre, salir, sadre, decidir, asear, abre, cabre. Lembrem do radical, certo? Porque aí vocês vão saber e vão tirar de letra qualquer conjugação dessa forma do modo condicional. Observação aí, olha, são os mesmos irregulares que em futuro. Atenção a R, certo? Lá, continuando vendo o vídeo, rapidinho. Alguns verbos formam a raiz irregular, añadiendo de una D, ou seja, acrescentando a letra D, certo? E outros formam a raiz irregular, eliminando a vocal del infinitivo. O verbo decir é especial, né? Certo? Que aí, elimina aí, certo? A vogal definitivo. Isso para chamar a atenção. Ok?
Aí só foi um complemento, certo, meus amores? Vamos, Anderson. Então, vamos lá. Relembrando que vocês têm que fazer a atividade de vocês, certo? Eu quero ver só quem está presente aqui rapidinho. Chega. Calma. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui só quem está presente, certo, gente? Eu quero ver vocês aí na chamada rapidinho. Deixa eu tirar isso aqui. Vamos lá. Eita, meu Deus. Então, Jamile, né, meu amor? Um cheiro, viu? Um beijo para todos. Ícaro também. Paola. Deixa eu ver aqui, só até fazer a chamada, certo? Rapidinho. Jamile, Paola. Ícaro. Rogel. Faltaram muitos, né? Bia, um cheiro. Gilmara. E dona senhorita Ana Maria. Saudades de todos vocês, viu? Hoje a nossa classe está finita. Peço que também, muitas saudades, certo? Que vocês realmente desculpem a questão da internet hoje, ok? Mas eu vou enviar para vocês, a Ana Maria. Ana Maria, olha, saudade dos nossos papos, viu? Então, vamos lá. Vocês vão receber os slides, certo? Que teve algum probleminha na hora de mostrar. Mas aí, qualquer dúvida, estarei à disposição. Ok? A aula também vai estar disponível. E aí, que fofo. Beijos e fiquem com Deus, certo? Tchau, tchau. Oi, Samuel. Samuel, ele entrou e depois ele saiu. Eu não sei o que aconteceu. A aula vai estar disponível também, viu, gente? Certo? Beijão. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.